O vídeo já vai começar, mas antes, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Deus abençoe. Como vai poder conhecer os tipos de pessoas com as quais convivemos e as reações que elas têm quando ouvem a pregação do Evangelho? E para isso, eu quero usar a parábola do semeador. Alguns estudiosos chamam de a parábola dos solos, e não a parábola do semeador. A parábola dos terrenos, ou a parábola dos corações, devia ser chamada assim. Jesus conta a parábola que um homem sai a semear, e a mesma semente cai em 4 diferentes tipos de solos, e elas têm 4, e cada solo tem uma reação diferente com a semente. E ele ilustra que o semeador é o mensageiro, a semente é a mensagem, e os solos são os corações. E eu quero começar no capítulo 4 de Marcos, no verso de número 13. Jesus começa em Marcos 4:13, repreendendo os discípulos por não entenderem a parábola que ele havia contado dos versos 3 a 8. Então ele repreende eles no verso 13 assim: então lhes perguntou: não entendeis esta parábola? E como compreendereis todas as parábolas? Então Jesus mostra que o desejo que ele tinha, que os discípulos entendessem as parábolas. Ele falava por parábolas para que somente o povo do reino entendesse. Eu não vou entrar porque é uma introdução para outro dia. E ele mostra aqui no verso 13 que era o desejo dele que eles entendessem a mensagem, a história, a doutrina que ele comunicava através das parábolas. E no tocante a esta parábola, ele disse que sem entender essa, eles não entenderão nenhuma, porque essa parábola é a principal, essencial para compreender as demais parábolas que falam do caráter do reino de Deus. Por essa razão, Jesus vai explicar essa parábola, porque ele sabe que sem entendê-la, eles não compreenderão as demais. Então ele começa ensinando essa parábola. Ele começa ensinando sobre a semente e o semeador. Quem é o semeador e o que é a semente? Então, para nós aprendermos os 4 tipos de corações, os 4 tipos de reações à mensagem do Evangelho, e as pessoas que convivem conosco, nós vamos iniciar aprendendo o que é a semente da parábola do semeador e quem é o semeador. Verso 14 diz: o semeador semeia a palavra. Ok? Então Jesus vai explicar essa parábola começando pelo semeador. O semeador aqui é o evangelista ou pregador, né? No caso presente da parábola, Jesus era o evangelista. Então todo aquele que anuncia o evangelho de Cristo, todo aquele que prega a palavra de Deus, todo aquele que expõe todo o conselho de Deus, é comparado a um semeador lançando sementes ao solo. Neste caso aqui, o propagador do reino, o mensageiro, o semeador era Jesus Cristo, que foi o primeiro, o grande evangelista, o primeiro evangelista do primeiro século. E ele diz que todo aquele que semeia, todo aquele que prega, que evangeliza, é comparado a um semeador. Depois ele vai dizer da semente.
A semente semeada é a palavra de Deus, é o Evangelho. A semente, nesse caso, é a revelação de Deus. A palavra aqui, para semente, para a palavra de Deus, no grego é logos, que quer dizer mensagem, que quer dizer palavra, palavra escrita, e que quer dizer evangelho. Então a semente é a pregação do evangelho, é a pregação da palavra de Deus. Logo então, nós também aprendemos o terceiro princípio. O solo onde a semente é lançada são os corações dos homens, dos ouvintes. Então veja só, a parábola é para ilustrar o quê? Que todo aquele que prega, que evangeliza, é comparado a um semeador que lança sementes. A semente é o santo evangelho que foi nos dado, e o alvo destas sementes, o solo, são os corações dos homens, são as pessoas, elas são os alvos. Então todo evangelista missionário, na verdade, é um agricultor que procura corações férteis para lançar a semente do evangelho. Muito importante nós sabermos isso. E a semente do evangelho, e os solos onde miramos, os solos onde essas sementes têm que ser lançadas, são os corações dos homens, os corações dos ouvintes. E aqui o texto menciona 4 tipos de solos, ou 4 tipos de corações que receberão a semente, a pregação do evangelho, e a reação de cada um. Aqui veremos 4 reações, 4 tipos de reações, de pessoas que ouvem o evangelho e que passam pela igreja. E é isso que nós vamos aprender. Vamos ao primeiro. O primeiro coração, o primeiro solo, o primeiro indivíduo, são conhecidos como os indiferentes. Os indiferentes. É importante nós sabermos que existe esse tipo de pessoas no mundo, e existe esse tipo de pessoas no nosso cotidiano, com quem convivemos, e existe esse tipo de pessoas na igreja. Quem são esses? São os indiferentes quanto à mensagem do evangelho. São os indiferentes quanto à pregação da palavra. São os indiferentes quanto ao chamado de Deus. A palavra pregada não causa nenhum temor a elas, nenhuma mudança a elas. São frias quanto à mensagem do evangelho. Existe esse tipo de pessoa quando você evangeliza no emprego, na escola, na rua. Existe esse tipo de pessoa dentro da igreja, que ouve sermão após sermão, e esses sermões não causam temor nelas, não causam nenhuma reação a elas. Você está vendo no meio dessa crise, que se estende há mais de 90 dias, e muitos anúncios estão sendo feitos de diversos púlpitos bíblicos do Brasil e fora do Brasil. Essas pessoas estão ouvindo pela internet o clamor de Deus, o apelo dos pregadores, têm os textos bíblicos em casa, mas elas não reagem, não causa nenhum temor. O chamado ao arrependimento, a iminência da volta de Jesus, o julgamento ao qual elas estarão presentes, e a mensagem do evangelho, que se traduz na vinda, morte e ressurreição do Salvador. Então elas são como aquele solo, bate e não é absorvido. E como são superficiais,
como os corações são duros, Satanás vem o quê? Como as aves roubam a semente. Satanás então, vendo que elas não absorvem, que elas não levam a sério, vendo que a mensagem está na superfície, Satanás as arrebata delas. Ou seja, Satanás impede que a palavra penetre, impeça que a palavra germine. Satanás as cega, Satanás as distrai, Satanás tira a gravidade. Então elas vêm a um culto, você prega para ela, por não darem atenção, por serem indiferentes, duras, por não esconderem, absorverem, encararem aquilo como uma realidade presente. O que Satanás faz? As cega, as distrai logo após saírem do culto, tira a gravidade daquilo que foi pregado, e as leva a esquecer do que ouviram. Ou Satanás as distrai, aquilo que gerou, que podia ter gerado temor, gravidade, que foi um anúncio profético, mas por não terem aberto os corações, facilmente após a pregação, Satanás as distrai com outras coisas, amigos, entretenimento, os cuidados dessa vida. Logo o temor se esfria. Gostou do vídeo? Então assista outro e seja edificado pelo Genuíno Evangelho.